No altar da igreja mais luxuosa da cidade, uma faxineira interrompe um casamento milionário com palavras que fazem o noivo cancelar tudo na hora. Sai da frente que tem gente importante passando. A coordenadora empurrou Carla Mendes para o lado como se ela fosse um obstáculo. Era o casamento mais luxuoso da cidade. E cada detalhe custava uma fortuna. Carla afastou rapidamente seu carrinho de limpeza. Durante 10 anos havia trabalhado nos eventos mais elegantes da região. Mas para todos ali, ela era invisível. Apenas parte do cenário que deveria existir sem ser notada. O templo estava repleto da elite local. Eduardo Mendoza, o noivo, ajeitava o smoking de grife enquanto conversava sobre seus hotéis de luxo. Aos 35 anos, ele comandava um império empresarial e tinha fama de ser arrogante com funcionários que considerava dispensáveis. Isabela Santos desceu as escadas como um anjo em seu vestido de renda francesa. 28 anos, filha de família tradicional do ramo imobiliário. O casamento estava sendo planejado há 2 anos e custaria mais que a renda anual de 500 famílias. Está tudo perfeito, amor. Eduardo sorriu quando ela chegou ao altar. Depois vamos para nossa lua de mel na Europa. Carla se posicionou discretamente atrás dos bancos. Ela conhecia cada segredo daquela família. Durante anos limpou os escritórios dele, ouvindo conversas confidenciais que ninguém imaginava que ela pudesse compreender. Queridos amigos, o padre começou solenemente. Estamos reunidos para celebrar a união de Eduardo e Isabela. O coral entoava melodias suaves, flores raras perfumavam o ambiente. Velas caras criavam atmosfera romântica. 500 convidados assistiam emocionados, alguns limpando lágrimas discretas. Eduardo segurou as mãos de Isabela, repetindo os votos tradicionais com voz firme. Prometo fidelidade, cuidado e proteção. Depois puxou um papel do paletó para os votos pessoais. Isabela, você é a mulher da minha vida. Prometo que nosso amor será eterno e nossa família será construída sobre bases sólidas de confiança e honestidade. Carla sentiu o estômago revirar. Ela sabia exatamente que tipo de honestidade Eduardo praticava. Havia presenciado reuniões secretas, ouvido telefonemas comprometedores, visto documentos que ele pensava estar escondendo. Prometo que você nunca terá motivos para duvidar do meu caráter. Eduardo continuou com lágrimas que pareciam sinceras. Foi demais para aguentar. Sua avó sempre dizia que mentiras têm pernas curtas. Não conseguia ficar ali vendo aquela farsa no altar sagrado. Carla deu um passo à frente, saindo das sombras. Com licença. Todas as cabeças se viraram. Um murmúrio chocado varreu a igreja. A coordenadora empalideceu, imaginando o escândalo. Eduardo franziu o senho, irritado. O que você pensa que está fazendo? Saia daqui imediatamente. Durante anos havia engolido humilhações, sido tratada como se não tivesse sentimentos. Agora, pela primeira vez, falaria a verdade. Senhor Eduardo, disse com voz firme, olhando diretamente nos olhos dele. Antes que prometa fidelidade diante de Deus, acho que sua noiva precisa saber sobre as reuniões secretas que o senhor tem toda terça e quinta-feira. O silêncio foi ensurdecedor. Eduardo ficou lívido. Isabela o olhou confusa. Os convidados começaram a cochichar nervosos. Que reuniões secretas? Isabela perguntou com voz trêmula. Eduardo tentou manter a compostura, mas o pânico em seus olhos era inconfundível. Isabela, não escute essa mulher. Ela está inventando para arruinar nosso momento. Helena Castilho, mãe da noiva, se levantou furiosa. Sua atrevida, como ousa interromper o casamento da minha filha? Deixe ela falar, mãe. Isabela disse com firmeza surpreendente. Eduardo, do que ela está falando? Carla respirou fundo. Durante 6 meses, toda terça e quinta, o senhor recebe uma pessoa específica após o expediente. Sempre quando todos já foram embora. Mas eu fico para a limpeza noturna. As reuniões são com uma mulher loira, de 30 anos, que chega de carro importado. Ficam 2, 3 horas. E não são reuniões de negócios. Eduardo explodiu. Absurdo! Você não pode provar nada. Carla tirou um caderno do bolso. Tenho registrado todas as datas em que precisei esperar eles saírem para terminar a limpeza. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo, isso é verdade? A expressão dele passou por negação,
raiva e desespero. 500 convidados o encaravam esperando resposta. Isabela, eu posso explicar. Explicar o quê? Que enquanto planejávamos nosso futuro, você tinha encontros secretos? Carla continuou. Não são apenas encontros. Ouvi conversas. Eles fazem planos. Ela esteve no apartamento dele quando a senhora viajava. Eduardo tentou uma cartada desesperada. Vão acreditar numa faxineira contra mim? Ela pode estar inventando por inveja. Foi a frase que selou seu destino. Inveja do quê, senhor Eduardo? Carla elevou a voz pela primeira vez. De um homem que mente para quem diz amar? De alguém que trai a pessoa mais importante? Posso não ter seu dinheiro, mas tenho dignidade. O templo explodiu em murmúrios. Nunca viram alguém confrontar Eduardo assim. Isabela olhou fixamente para ele. É verdade ou não? O silêncio se estendeu. Eduardo abriu e fechou a boca, incapaz de formar palavras. Sua máscara de arrogância caiu completamente. Olhando nos olhos da mulher que amava, percebeu que não conseguia mais mentir. A verdade estava estampada em seu rosto. Isabela não precisou de palavras. Lentamente, tirou o anel de noivado e o segurou na palma da mão. O anel de diamantes caiu no mármore da igreja, com um som que ecoou como um tiro. 500 convidados prenderam a respiração enquanto a joia de R$200 mil rolou pelos degraus do altar, simbolizando o fim de um sonho que custou 2 anos de planejamento. Isabela olhava para Eduardo com uma expressão que misturava descrença, dor e uma raiva crescente que começava a tomar conta de seu rosto. As lágrimas que escorriam por suas bochechas destruíam lentamente a maquiagem perfeita que havia levado 3 horas para ficar pronta. 6 meses. Ela sussurrou, a voz quebrando. 6 meses você esteve com outra pessoa enquanto eu escolhia flores, provava vestidos, sonhava com nossa vida juntos. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou instintivamente. Isabela, por favor, deixe-me explicar. Não é o que parece. Não é o que parece? A voz dela subiu 1/8, ecoando pelas paredes da igreja. Então me explique o que são reuniões de 2 horas com uma mulher no seu escritório particular. Me explique por que ela estava no nosso apartamento. Helena Castilho se levantou dos bancos da primeira fila, o rosto vermelho de vergonha e indignação. Eduardo Mendoza, você tem a audácia de humilhar minha filha no altar? Na frente de toda a sociedade? Os convidados não conseguiam mais sussurrar discretamente. Conversas agitadas tomaram conta do templo. Celulares apareceram para registrar o que estava se tornando o maior escândalo social da década. Carla permanecia de pé, observando o caos que suas palavras haviam desencadeado. Parte dela se sentia culpada por ter arruinado o que deveria ser o dia mais feliz da vida de Isabela. Mas a parte maior sabia que havia feito a coisa certa. Senhor Eduardo, ela continuou, sabendo que agora não havia mais volta. A senhora que o senhor recebe se chama Fernanda. Ela trabalha na construtora Império Verde. Ouvi o senhor prometendo que deixaria sua noiva para ficar com ela depois do casamento. Um silêncio mortal tomou conta da igreja. Isabela cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. As damas de honra correram para ampará-la, mas ela fez sinal para ficarem longe. Depois do casamento, Isabela repetiu lentamente, como se não conseguisse processar as palavras. Você ia se casar comigo sabendo que ia me deixar? Eduardo estava visivelmente desesperado. Suor escorria pela testa, manchando o colarinho da camisa italiana. Não, não é assim. Você está distorcendo tudo. Então como é? Isabela gritou, sua elegância dando lugar a uma dor bruta e verdadeira. Me conte como é, Eduardo. Me conte como você explica 6 meses de mentiras. O padre tentou intervir novamente, claramente desconfortável com a situação. Talvez devêssemos... Não! Isabela o interrompeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Todos aqui vieram para assistir um casamento baseado na verdade e no amor. Então vamos ter a verdade. Ela se virou para Carla, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Continue. Conte tudo o que sabe. Carla hesitou por um momento, vendo a dor nos olhos da noiva. Mas Isabela merecia saber toda a verdade. Ouvi o senhor Eduardo falando ao telefone com ela semana passada.
Carla disse suavemente. Ele prometeu que após a lua de mel, inventaria um motivo para se separar. Disse que precisava do casamento para fechar alguns negócios com a família da senhora, mas que o coração dele estava com outra pessoa. O grito de Helena Castilho ecoou pela igreja como o lamento de uma mãe ferida. Minha filha, minha menina! Roberto Santos, pai de Isabela, se levantou lentamente dos bancos. Empresário respeitado, conhecido por sua calma e diplomacia, ele caminhou em direção ao altar com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes. Senhor Mendoza, Roberto disse com voz controlada, mas carregada de uma ameaça silenciosa. O senhor está me dizendo que planejou usar minha filha como fachada para seus negócios? Eduardo recuou involuntariamente. Roberto Santos era conhecido por ser homem de poucas palavras, mas quando falava, toda a cidade ouvia. Senhor Roberto, eu posso explicar tudo numa conversa privada. Privada? Roberto riu amargamente. O senhor humilhou minha família publicamente. Agora vai explicar publicamente. Os padrinhos de Eduardo começaram a se afastar dele, percebendo que estar associado àquele escândalo podia prejudicar suas próprias reputações. Amigos de décadas viraram estranhos em questão de minutos. Isabela, no meio do caos, encontrou uma força que não sabia possuir. Ela se virou para os convidados, sua voz ecoando clara e firme pela igreja. Quero que todos saibam que o homem com quem eu ia me casar é um mentiroso e um traidor, ela declarou. Durante 6 meses, enquanto eu planejava nossa vida juntos, ele planejava me abandonar, após usar meu nome e minha família para seus interesses comerciais. Os murmúrios se transformaram em conversas abertas. Empresários que haviam fechado negócios com Eduardo começaram a questionar sua honestidade. Políticos que o apoiavam discretamente se afastaram dos bancos onde estavam sentados. Eduardo percebeu que estava perdendo muito mais que uma noiva. Sua reputação, construída durante anos, desmoronava como um castelo de cartas. Isabela, por favor, ele implorou, tentando uma última vez. Podemos resolver isso. Podemos conversar em casa, longe de todo mundo. Casa? Ela riu através das lágrimas. Que casa, Eduardo? A casa onde você recebia sua amante quando eu viajava? A casa onde você planejava nossa separação? Carla observava tudo com o coração apertado. Nunca imaginou que suas palavras causariam uma destruição tão completa. Mas ao mesmo tempo, via a força nascendo em Isabela, uma dignidade que ela não sabia possuir. Sabe de uma coisa, Eduardo? Isabela disse, sua voz ganhando uma serenidade surpreendente. Obrigada. Eduardo a olhou confuso. Obrigada? Obrigada por mostrar quem você realmente é antes que fosse tarde demais. Obrigada por me poupar de uma vida inteira de mentiras. Ela se virou para Carla, seus olhos brilhando com lágrimas, mas também com gratidão sincera. E obrigada a você, disse para a faxineira que havia mudado sua vida para sempre, por ter coragem de falar a verdade quando ninguém mais falaria. Eduardo fez uma última tentativa desesperada. Vocês vão acreditar numa funcionária da limpeza contra mim? Ela pode estar mentindo, mas suas palavras soaram vazias até para ele mesmo. A verdade estava estampada em seu rosto, em sua linguagem corporal, no desespero de suas negações. Isabela pegou o buquê de rosas brancas, que havia custado uma fortuna, e o colocou cuidadosamente sobre o altar. Este casamento está cancelado, ela anunciou para toda a igreja. Eduardo Mendoza, você está livre para ficar com quem realmente ama. E eu estou livre para encontrar alguém que me ame de verdade. O silêncio que se seguiu ao cancelamento do casamento foi quebrado pelo som de saltos altos ecoando pelo mármore da igreja. Uma mulher loira, vestida com um elegante conjunto azul marinho, entrou pelo fundo do templo caminhando determinada em direção ao altar. Fernanda, Eduardo sussurrou, o rosto empalidecendo ainda mais quando reconheceu a mulher por quem havia arriscado tudo. Fernanda Oliveira parou no meio do corredor central, olhando ao redor para os 500 convidados que a encaravam com curiosidade e choque. Aos 32 anos, ela era sócia de uma das maiores construtoras da região e conhecida por sua determinação nos negócios. Eduardo, ela disse com voz firme que ecoou por todo o templo, preciso falar com você. Agora.
Isabela olhou da mulher para Eduardo, conectando finalmente um rosto ao nome que havia destruído sua vida. Então essa é ela, murmurou, mais para si mesma que para qualquer pessoa. Helena Castilho se levantou novamente, apontando o dedo acusadoramente para Fernanda. Como você tem a audácia de aparecer aqui? No casamento que você destruiu? Eu destruí? Fernanda riu amargamente. Senhora, eu não sabia que existia um casamento para ser destruído. Eduardo me disse que estava solteiro há meses. O murmúrio que varreu a igreja foi como uma onda de choque elétrico. Eduardo havia mentido não apenas para Isabela, mas também para Fernanda. A situação era ainda pior do que todos imaginavam. Carla, que havia permanecido em silêncio observando o caos que suas revelações causaram, deu um passo à frente. Havia mais verdades que precisavam vir à tona. Senhorita Fernanda, ela disse respeitosamente, o senhor Eduardo não apenas disse que estava solteiro. Ele prometeu se casar com a senhora após a lua de mel com a senhora Isabela. Fernanda virou-se bruscamente para Eduardo, seus olhos brilhando de raiva e descrença. Você disse o quê? Eduardo estava encurralado de todos os lados. Isabela o encarava com ódio, Fernanda com traição, Roberto Santos com ameaça silenciosa e 500 convidados com desprezo crescente. Fernanda, não é bem assim. Ele gaguejou, mas sua voz saiu fraca e pouco convincente. Não é bem assim? Fernanda elevou a voz. Eduardo Mendoza, você me disse que me amava. Disse que ia se casar comigo. Enquanto isso, estava prometendo a mesma coisa para ela. Ela apontou para Isabela, que observava a cena com uma mistura de dor e fascinação mórbida. Era como assistir um trem descarrilando em câmera lenta. O padre, completamente perdido sobre como lidar com a situação, tentou mais uma vez restabelecer alguma ordem. Talvez devêssemos encerrar a cerimônia e... Não! 3 vozes gritaram simultaneamente. Isabela, Fernanda e Roberto Santos não estavam dispostos a deixar Eduardo sair daquela situação sem que toda a verdade fosse revelada. Carla continuou, sabendo que tinha informações que poderiam chocar ainda mais todos os presentes. Durante seus anos limpando os escritórios, ela havia ouvido conversas que revelavam o verdadeiro caráter de Eduardo. Há mais uma coisa que todos precisam saber, ela disse, sua voz ganhando força com cada palavra. O senhor Eduardo não estava apenas enganando vocês duas sobre seus sentimentos. Ele estava usando o relacionamento com ambas para conseguir informações privilegiadas de seus negócios. Roberto Santos deu um passo à frente, seus olhos se estreitando perigosamente. Que tipo de informações? Informações sobre terrenos que a família da senhora Isabela pretendia comprar. E informações sobre projetos da empresa da senhorita Fernanda. Ouvi ele passando esses dados para concorrentes. O templo explodiu em exclamações chocadas. Espionagem industrial era um crime sério, e Eduardo havia transformado seus relacionamentos amorosos em ferramentas de sabotagem empresarial. Fernanda ficou lívida. Eduardo, você teve acesso aos meus projetos confidenciais através de mim? E você usou informações da minha família para prejudicar nossos negócios? Isabela acrescentou, sua voz tremendo de indignação. Eduardo olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída que não existia. Seus padrinhos haviam se afastado completamente. Seus sócios empresariais sussurravam entre si com expressões preocupadas. E até mesmo os garçons contratados para a festa olhavam para ele com desprezo. Vocês não entendem a pressão que eu estava sofrendo. Ele finalmente explodiu. Os negócios estão difíceis. Eu precisava de vantagens competitivas. Vantagens competitivas? Roberto Santos riu friamente. Você chama de roubar informações da família da sua noiva e da empresa da sua amante de vantagem competitiva? A situação de Eduardo piorou quando um dos convidados, Dr. Antônio Ferreira, advogado especialista em direito empresarial, se levantou dos bancos. Senhor Mendoza, doutor. Antônio disse formalmente, o senhor está ciente de que espionagem industrial é crime passível de prisão? E que usar relacionamentos pessoais para obter informações privilegiadas configura várias infrações legais? Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não apenas havia perdido 2 mulheres que amava, mas agora enfrentava possíveis consequências criminais. Carla,
Vendo o homem que a havia humilhado durante anos finalmente recebendo as consequências de seus atos, sentiu uma mistura de satisfação e compaixão. Ela nunca quis destruir ninguém, apenas queria que a verdade fosse conhecida. Há ainda uma última coisa, ela disse suavemente, quase com pena do que estava prestes a revelar. O Sr. Eduardo não é o único responsável pelos problemas financeiros recentes da empresa. Ele esteve desviando dinheiro dos contratos para pagar as despesas dos relacionamentos com vocês duas. Marcos Peixoto, contador da empresa de Eduardo e um dos convidados, se levantou alarmado. Como assim desviando dinheiro? Ouvi conversas telefônicas dele com alguém chamado André, falando sobre transferir valores dos contratos para contas pessoais. Disse que ninguém ia notar porque os números eram pequenos comparados ao faturamento total. Eduardo sabia que estava completamente perdido. Marcos conhecia todos os números da empresa e certamente investigaria as acusações assim que saísse da igreja. Isabela olhou para o homem com quem havia planejado passar a vida e sentiu uma mistura de nojo e pena. Eduardo, você é pior do que eu imaginava. Não é apenas um mentiroso e traidor. Você é um criminoso. Fernanda balançou a cabeça incrédula. Eu realmente acreditei que você me amava, que éramos parceiros. Mas eu era apenas uma ferramenta para você roubar informações da minha empresa. Helena Castilho, que havia permanecido em silêncio processando todas as revelações, finalmente explodiu. Eduardo Mendoza, você não é apenas um golpista do coração. Você é um criminoso que usou minha filha para seus esquemas sujos. Os convidados começaram a se levantar e sair da igreja, claramente desconfortáveis com a situação. Ninguém queria ser associado ao escândalo que Eduardo havia se tornado. Políticos que o apoiavam discretamente saíram pelas portas laterais, esperando que ninguém os tivesse visto. Empresários que faziam negócios com ele já planejavam romper contratos. A elite social que o havia aceito em seus círculos agora o via como um pária. Eduardo, percebendo que estava sozinho, fez uma última tentativa desesperada de recuperar alguma dignidade. Isabela, ele disse, aproximando-se dela com lágrimas nos olhos, eu realmente te amo. Tudo o que fiz foi por nós, para garantir nosso futuro financeiro. Pare! Isabela o interrompeu com uma força que surpreendeu até ela mesma. Não use meu nome para justificar seus crimes. Você não me ama. Você nem sabe o que é amor. Ela se virou para Carla, que havia permanecido discretamente ao lado, observando o desenrolar dos eventos. Carla, Isabela disse com sinceridade genuína, obrigada por ter a coragem que ninguém mais teve. Por me salvar de uma vida de mentiras. Carla sentiu lágrimas em seus olhos. Durante 10 anos havia sido tratada como invisível, suas opiniões ignoradas, sua inteligência subestimada. Agora, pela primeira vez, alguém a tratava com verdadeiro respeito. Senhora Isabela, ela respondeu emocionada. Eu só fiz o que achei certo. Ninguém merece ser enganado no dia do próprio casamento. Roberto Santos se aproximou de Carla, estendendo a mão respeitosamente. Senhorita Carla, minha família tem uma dívida eterna com a senhora. Sua coragem salvou minha filha de anos de sofrimento. Fernanda também se aproximou, seus olhos ainda vermelhos de lágrimas. Obrigada por me mostrar quem Eduardo realmente é. É melhor descobrir agora do que depois de anos perdidos. Eduardo olhou ao redor para o templo quase vazio. Seus amigos haviam partido. Seus sócios o evitavam. Suas 2 mulheres o desprezavam. E até mesmo os funcionários da igreja o olhavam com desconfiança. Ele havia perdido tudo em questão de minutos. Sua reputação, seus relacionamentos, sua credibilidade empresarial e possivelmente sua liberdade. Carla observou Eduardo caminhando sozinho em direção à saída da igreja, carregando o peso de todas as mentiras que havia contado. Ela não sentiu prazer em sua queda, apenas a satisfação silenciosa de saber que a verdade havia prevalecido. Às vezes, ela murmurou para si mesma, quem é considerado invisível vê mais claramente que qualquer um. Dias depois do escândalo na igreja, a cidade inteira ainda comentava sobre o casamento cancelado. Mas o que ninguém sabia era a verdadeira história por trás da coragem de Carla. Uma história que explicava por que uma simples faxineira havia arriscado tudo para expor a verdade. Carla estava em casa, um pequeno apartamento no bairro Operário, quando recebeu uma ligação inesperada. Era Isabela. Carla, podemos conversar?
Preciso entender por que você fez aquilo. Por que arriscou seu emprego, sua estabilidade, para me ajudar. Elas se encontraram em um café simples, longe dos círculos sociais da elite. Isabela chegou sem maquiagem elaborada, vestindo roupas casuais, parecendo uma pessoa completamente diferente da noiva glamurosa de dias atrás. Você quer saber por que eu falei? Carla perguntou, mexendo nervosamente na xícara de café. Porque eu já passei por isso. Isabela se inclinou para a frente, intrigada. Como assim? Carla respirou fundo, preparando-se para compartilhar uma dor que havia guardado durante anos. 20 anos atrás, eu era casada com um homem chamado Marcos. Nós tínhamos uma vida simples, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Os olhos de Carla ficaram distantes, perdidos em memórias dolorosas. Marcos trabalhava como motorista para uma família rica. Eu era doméstica na mesma casa. Era assim que nos conhecemos. 2 funcionários apaixonados, sonhando com um futuro melhor. Isabela ouviu em silêncio, percebendo que havia uma profundidade em Carla que ninguém havia se dado ao trabalho de descobrir. Durante 3 anos, Marcos chegava em casa contando sobre seu dia, sobre a família para quem trabalhava, sobre os lugares que visitava dirigindo para eles. Eu acreditava em cada palavra. Carla parou para enxugar uma lágrima que insistia em escapar. Até que um dia, a patroa me chamou para uma conversa particular. Ela me contou que Marcos estava tendo um relacionamento com a filha dela, há mais de 1 ano, e que ela estava grávida. Isabela sentiu o coração apertar. Meu Deus, Carla. O pior não era apenas a traição. Era saber que enquanto eu sonhava com ter filhos com ele estava construindo uma família com outra pessoa. E todos sabiam, menos eu. Eu era a única que vivia na mentira. As 2 mulheres permaneceram em silêncio por alguns momentos, conectadas pela dor compartilhada da traição. Quando confrontei Marcos, sabe o que ele disse? Que eu era apenas uma funcionária, que nunca poderia dar a ele o que uma mulher rica poderia oferecer. Que nosso casamento havia sido um erro desde o início. Carla limpou os olhos com um guardanapo de papel. Naquele dia, eu prometi para mim mesma que se algum dia tivesse a chance de impedir que outra mulher passasse pela mesma humilhação, eu faria. Não importasse o preço. Isabela segurou a mão de Carla por cima da mesa. Por isso você falou na igreja. Não foi apenas por justiça, foi por empatia. Exatamente. Quando vi Eduardo prometendo fidelidade enquanto traía você há meses, vi meu próprio passado se repetindo. E desta vez, eu tinha o poder de fazer algo a respeito. Naquele momento, o celular de Isabela tocou. Era seu pai, Roberto. Filha, precisa vir para o escritório urgente. Descobrimos coisas sobre Eduardo que vão chocar você. No escritório da família Santos, Roberto havia reunido uma equipe de advogados e investigadores particulares. A mesa estava coberta de documentos, fotografias e relatórios. Isabela, Roberto começou gravemente. Depois do que aconteceu na igreja, decidimos investigar Eduardo a fundo. O que descobrimos é muito pior do que imaginávamos. Ele pegou uma pasta espessa e a abriu diante da filha. Eduardo não estava apenas desviando dinheiro da própria empresa. Ele estava planejando um golpe elaborado contra a nossa família. Dr. Antônio Ferreira, o advogado que havia estado no casamento, se aproximou com mais documentos. Senhorita Isabela, Eduardo havia falsificado documentos para transferir propriedades suas para o nome dele após o casamento. Ele planejava deixá-la sem nada. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim sem nada? Ele havia preparado contratos fraudulentos, documentos de divórcio já elaborados e até mesmo acordos pré-nupciais falsos. Tudo para roubar sua herança familiar. Roberto mostrou fotografias de Eduardo em reuniões secretas com advogados desonestos. Enquanto vocês planejavam a lua de mel, ele planejava como ia roubar tudo de você e desaparecer com Fernanda. Carla, que havia sido convidada para ouvir as revelações, balançou a cabeça tristemente. Eu sabia que ele era desonesto, mas não imaginava que fosse tão calculista. Dr. Antônio continuou revelando detalhes chocantes. Eduardo não escolheu você por amor, senhorita Isabela. Ele fez uma pesquisa detalhada sobre famílias ricas da região e escolheu a sua como alvo. Alvo? Isabela repetiu incrédula. Sim,
Ele estudou seus hábitos, suas vulnerabilidades, até mesmo contratou pessoas para se aproximarem de você e relatarem informações sobre sua personalidade. Roberto pegou outro documento. Este relatório aqui detalha como ele planejou cada momento do relacionamento de vocês, desde o primeiro encontro até o pedido de casamento. Tudo foi calculado. Isabela se levantou, caminhando até a janela do escritório. A vista da cidade que antes a tranquilizava agora parecia ameaçadora. Então nada foi real? Nossos 3 anos juntos foram uma mentira completa? Pelo que descobrimos, doutor. Antônio respondeu gentilmente. Eduardo é um golpista profissional. Você não foi a primeira. Encontramos evidências de pelo menos 2 outras mulheres que ele enganou de forma similar em outras cidades. Carla se aproximou de Isabela, colocando uma mão consoladora em seu ombro. Senhora Isabela, sei que dói saber disso, mas é melhor descobrir a verdade agora do que viver anos em uma mentira. Roberto mostrou mais uma pasta de documentos. Há uma coisa boa em tudo isso. Como Eduardo usou documentos falsificados e cometeu fraude, conseguimos anular todos os contratos que ele havia preparado. Além disso, ele vai enfrentar sérias consequências legais. Que tipo de consequências? Isabela perguntou. Fraude, falsificação de documentos, tentativa de estelionato, espionagem industrial. São crimes que podem resultar em anos de prisão. Naquele momento, o telefone do escritório tocou. Era Fernanda. Posso falar com a senhorita Isabela? Descobri algumas coisas sobre Eduardo que vocês precisam saber. Minutos depois, Fernanda chegou ao escritório, carregando sua própria pasta de documentos. Eduardo não estava apenas me usando para obter informações da minha empresa, ela começou. Ele estava me chantageando. Roberto franziu o senho. Chantageando como? Ele tinha gravações de nossas conversas íntimas, fotos comprometedoras, e-mails pessoais. Disse que se eu não colaborasse com ele, divulgaria tudo e arruinaria minha reputação profissional. Isabela olhou para Fernanda com uma mistura de compaixão e surpresa. Você também foi vítima dele. Completamente. Pensei que estava em um relacionamento amoroso, mas na verdade estava sendo manipulada e extorquida. Doutor Antônio anotou tudo cuidadosamente. Isso adiciona chantagem e extorsão às acusações contra ele. Carla observava todas as revelações com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por ter impedido que Eduardo continuasse prejudicando pessoas inocentes e tristeza ao perceber quantas vidas ele havia destruído com suas mentiras. Sabe, Carla disse pensativamente, durante todos esses anos limpando escritórios, aprendi que as pessoas poderosas acham que são invisíveis aos funcionários. Eles falam, fazem negócios, revelam segredos como se nós não existíssemos. Ela olhou para Isabela e Fernanda. Mas às vezes, ser invisível nos dá o poder de ver a verdade que ninguém mais consegue enxergar. Roberto se aproximou de Carla com respeito genuíno. Senhorita Carla, minha família gostaria de oferecer a você uma posição em nossa empresa. Não como faxineira, mas como consultora de segurança. Alguém que observe e nos ajude a identificar pessoas desonestas. Carla sorriu emocionada com o reconhecimento. Senhor Roberto, aceito com honra, mas com uma condição. Quero usar essa posição para ajudar outras pessoas que possam estar sendo enganadas como vocês foram. Isabela abraçou Carla emocionada. Você não apenas salvou minha vida, você a transformou completamente. Semanas depois das revelações chocantes no escritório da família Santos, Eduardo Mendoza estava sentado em uma delegacia fria e impessoal, algemado, e vestindo o uniforme laranja dos detidos. O homem que um dia comandou um império hoteleiro agora enfrentava uma realidade que jamais imaginou possível. Do outro lado da mesa, o delegado responsável pelo caso, Dr. Henrique Almeida, organizava uma pilha impressionante de evidências contra ele. Senhor Mendoza, o delegado começou com voz séria. As acusações contra o senhor incluem fraude, falsificação de documentos, tentativa de estelionato, espionagem industrial, chantagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Está ciente da gravidade da situação? Eduardo olhava fixamente para as próprias mãos, incapaz de acreditar na rapidez com que sua vida havia desmoronado.
Quero falar com meu advogado. Seu advogado já foi informado. Mas antes disso, há pessoas que gostariam de falar com o senhor. A porta da sala de interrogatório se abriu e, para surpresa de Eduardo, Carla entrou acompanhada de Dr. Antônio Ferreira e um investigador particular. O que ela está fazendo aqui? Eduardo perguntou com desdém, mesmo em sua situação degradante, ainda tentando manter a arrogância. Senhorita Carla está aqui como testemunha principal, o delegado explicou. Ela forneceu informações cruciais que nos levaram a descobrir todo o seu esquema criminoso. Carla se sentou à mesa, olhando diretamente nos olhos de Eduardo com uma serenidade que o perturbou profundamente. Durante 10 anos, ela começou calmamente. Você me tratou como se eu fosse invisível. Gritava comigo, me humilhava, me fazia sentir pequena, mas nunca se preocupou em perceber que eu estava sempre prestando atenção. Eduardo tentou interrompê-la, mas Dr. Antônio o silenciou com um gesto. Deixe ela terminar. Depois de tudo que fez, pelo menos isso você deve a ela. Carla continuou, sua voz ganhando força com cada palavra. Você pensava que por eu ser uma faxineira, eu era burra, que não entendia suas conversas, seus negócios, seus planos. Mas eu via tudo, Eduardo. Via como você tratava as pessoas, como mentia, como manipulava. Ela abriu uma pasta que trouxera consigo. Tenho aqui anotações de 3 anos de observações, datas, horários, conversas que presenciei, documentos que vi em sua mesa, tudo devidamente registrado. Eduardo empalideceu ao ver a organização meticulosa de Carla. Ele havia subestimado completamente a inteligência da mulher que considerava apenas um obstáculo inconveniente. Por exemplo, Carla continuou, folheando suas anotações. Lembro perfeitamente da conversa que você teve com André Souza sobre transferir dinheiro dos contratos do Hotel Miramar para uma conta nas Ilhas Cayman. Foi numa terça-feira, às 7 da noite. O investigador particular se inclinou para a frente, interessado. Senhorita Carla, o senhor pode nos dar mais detalhes sobre essas transferências? Claro. Eduardo costumava fazer essas operações sempre depois que eu terminava de limpar a sala principal e ia para o escritório dele. Ele achava que eu havia saído, mas eu sempre voltava para limpar o banheiro executivo que fica nos fundos. Eduardo estava visivelmente nervoso, percebendo que cada detalhe que Carla revelava o incriminava ainda mais. Ouvi ele explicando para André como funcionava o esquema. Pegavam uma porcentagem de cada contrato de construção e reforma dos hotéis e transferiam para contas fantasmas. O dinheiro depois era lavado através de empresas falsas. Dr. Henrique Almeida anotava tudo cuidadosamente. Senhorita Carla, o senhor presenciou mais alguma conversa relevante? Muitas. Como quando ele planejou o golpe contra a família Santos. Ele estudou Isabela por meses antes de se aproximar dela. Contratou uma empresa de investigação particular para descobrir seus hábitos, suas vulnerabilidades, até mesmo seus lugares favoritos na cidade. Eduardo tentou negar. Isso é mentira! Você não pode provar nada disso. Carla sorriu tristemente. Posso sim. Você esqueceu que eu limpava sua lixeira todos os dias. E que você tem o péssimo hábito de imprimir e-mails importantes e depois jogá-los fora. Ela tirou da pasta cópias de e-mails que havia cuidadosamente coletado e guardado ao longo dos anos. Aqui está a correspondência com a agência de investigação. Aqui estão os relatórios sobre Isabela. E aqui estão os planos detalhados de como você pretendia roubar a herança dela. O delegado examinou os documentos, impressionado com a organização e atenção aos detalhes de Carla. Senhorita, estes documentos são evidências extremamente valiosas. Por que decidiu guardá-los durante tanto tempo? Carla respirou fundo, lembrando-se das humilhações que havia sofrido. No início, eu guardava apenas para me proteger. Eduardo costumava culpar os funcionários quando algo dava errado, e eu queria ter provas de que não era responsável pelos problemas que ele mesmo criava. Ela olhou diretamente para Eduardo. Mas depois, conforme fui percebendo a extensão de suas mentiras e crimes, percebi que um dia essas informações poderiam ser úteis para proteger pessoas inocentes. Dr. Antônio Ferreira se inclinou para a frente. Senhorita Carla, existe mais alguma coisa que devemos saber sobre as atividades criminosas de Eduardo? Sim, ele não estava sozinho neste esquema. Tinha parceiros em outros estados.
Outras vítimas que ele enganou da mesma forma que tentou enganar Isabela. Eduardo finalmente explodiu, perdendo completamente a compostura. Você é uma faxineira, uma simples funcionária. Como ousa destruir minha vida? Carla o encarou com uma dignidade que ele jamais possuíra. Eu não destruí sua vida, Eduardo. Você fez isso sozinho com suas mentiras, traições e crimes. Eu apenas me recusei a ficar calada enquanto você destruía a vida de pessoas inocentes. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Isabela e Fernanda entraram na sala, ambas vindo para dar seus depoimentos oficiais. Eduardo as olhou com uma mistura de desespero e súplica. Isabela, Fernanda, por favor, vocês sabem que eu as amava. Amor? Isabela riu amargamente. Eduardo, você nem sabe o que essa palavra significa. Amor não envolve mentiras, traição, roubo e chantagem. Fernanda se aproximou da mesa, olhando para o homem que havia controlado sua vida através de chantagem. Eduardo, você me fez acreditar que era louca, que estava imaginando coisas quando desconfiava de suas mentiras. Você me manipulou psicologicamente durante meses. Doutor. Henrique Almeida organizou os documentos finais. Senhor Mendoza, baseado nas evidências apresentadas e nos depoimentos das vítimas e testemunhas, o senhor está formalmente acusado de múltiplos crimes. Sua fiança foi negada devido ao risco de fuga e à gravidade das acusações. Eduardo percebeu que não havia mais saída. Seus advogados caros não poderiam salvá-lo da montanha de evidências que Carla havia meticulosamente coletado durante anos. Carla, ele disse suavemente, sua arrogância finalmente dando lugar ao desespero. Por que você fez isso? Carla se levantou da cadeira preparando-se para sair da sala. Porque durante 10 anos você me ensinou uma lição valiosa, Eduardo. Você me mostrou que tipo de pessoa eu não queria ser. E me deu a oportunidade de usar sua própria arrogância contra você. Ela parou na porta, virando-se uma última vez para olhá-lo. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Você usou seu poder para destruir pessoas. Eu usei minha invisibilidade para protegê-las. Enquanto Carla saía da delegacia acompanhada de Isabela e Fernanda, Eduardo ficou sozinho na sala fria, finalmente compreendendo que havia subestimado completamente a mulher que considerava insignificante. Do lado de fora, as 3 mulheres caminhavam juntas pela primeira vez como aliadas, unidas pela experiência compartilhada de terem sido subestimadas e por terem encontrado força uma na outra. Carla, Isabela disse emocionada, você não apenas salvou minha vida. Você me ensinou que a verdadeira força não vem do dinheiro ou status social. Vem da coragem de fazer o que é certo. Fernanda concordou, segurando a mão de Carla com gratidão. Obrigada por me mostrar que eu não estava louca, que minhas desconfianças eram válidas. Carla sorriu, sentindo pela primeira vez em anos que sua vida tinha propósito e significado verdadeiros. Às vezes, ela disse filosoficamente, Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos no momento certo. Talvez eu tenha passado 10 anos sendo invisível justamente para estar preparada para este momento. 3 meses após a prisão de Eduardo, a vida de Carla havia mudado de forma que ela jamais imaginou possível. Sentada em seu novo escritório na empresa Santos em Associados, ela observava pela janela panorâmica a mesma cidade onde antes era tratada como invisível. A placa na porta dizia Carla Mendes, diretora de integridade corporativa. Um título que ela ainda estava se acostumando, mas que carregava com orgulho genuíno. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Isabela entrou, radiante e com uma energia completamente diferente da mulher destroçada que havia sido deixada no altar meses atrás. Carla, chegaram as primeiras cartas, Isabela disse, colocando uma pilha de correspondências sobre a mesa. São de mulheres de todo o país que viram nossa história nas redes sociais. Carla pegou a primeira carta com cuidado. Era de uma mulher chamada Ana, de Recife. Querida Carla, meu nome é Ana e tenho 45 anos. Assisti ao vídeo sobre sua coragem no casamento e chorei durante horas. Há 2 anos descobri que meu marido me traía, mas não tive coragem de confrontá-lo porque ele sempre me disse que eu era burra demais para sobreviver sozinha. Sua história me deu força para finalmente tomar uma decisão. Ontem pedi o divórcio.
Obrigada por me mostrar que mulheres como nós também temos valor. Carla sentiu os olhos marejarem. Nunca imaginou que sua decisão de falar a verdade naquela igreja pudesse impactar a vida de pessoas que nem conhecia. Tem mais, Isabela disse, pegando outra carta. Esta aqui é de uma funcionária doméstica de São Paulo que denunciou o patrão por assédio depois de ver nossa entrevista. Nos últimos meses, a história do casamento cancelado havia se espalhado como fogo. Não apenas pelos jornais locais, mas por redes sociais, blogs e até programas de televisão nacional. Carla havia se tornado um símbolo de coragem para pessoas que sempre se sentiram invisíveis na sociedade. Carla, Isabela se sentou na cadeira em frente à mesa. Queria falar com você sobre algo importante. Fernanda e eu estivemos conversando e decidimos criar uma fundação. Carla levantou os olhos das cartas, intrigada. Que tipo de fundação? Uma organização para ajudar mulheres que estão sendo enganadas, manipuladas ou abusadas por parceiros. Queremos usar nossa experiência e recursos para que outras pessoas não passem pelo que passamos. Os olhos de Carla brilharam. Isso é maravilhoso, Isabela. Como posso ajudar? Na verdade, gostaríamos que você fosse a presidente da fundação. Você tem a experiência, a credibilidade e, mais importante, você entende como é estar na posição de vulnerabilidade. Antes que Carla pudesse responder, o telefone tocou. Era a recepção informando que havia jornalistas esperando para a entrevista agendada. A entrevista da Rede Nacional? Carla perguntou, sentindo um frio na barriga. Mesmo após meses de atenção da mídia, ainda se sentia nervosa diante das câmeras. Exato. E lembre-se, esta vai ao ar em todo o país. Milhões de pessoas vão ouvir sua história. Meia hora depois, Carla estava sentada diante de Márcia Ribeiro, uma das jornalistas mais respeitadas do país, conhecida por suas entrevistas profundas e humanizadas. Carla, Márcia começou com sua voz calorosa. Você se tornou um ícone nacional. Mulheres de todo o Brasil se identificam com sua história. Como você se sente com essa responsabilidade? Carla respirou fundo, lembrando-se dos conselhos que Isabela havia dado sobre falar em público. Márcia, eu nunca busquei ser um ícone. Só fiz o que achei certo no momento. Mas se minha experiência pode ajudar outras mulheres a encontrarem sua voz, então estou honrada com essa responsabilidade. Nos conte sobre sua infância. O que moldou a mulher corajosa que vemos hoje? Carla sorriu, lembrando-se de memórias que raramente compartilhava. Fui criada por minha avó, Dona Conceição, numa comunidade periférica. Ela trabalhava como lavadeira e sempre me dizia: Carla, não importa que trabalho você faça, faça com dignidade. E nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena por causa da sua profissão. A sua voz ganhou força conforme falava sobre a mulher que a inspirara. Minha avó limpava as casas das famílias ricas da cidade, mas nunca se curvava diante da arrogância deles. Ela me ensinou que o trabalho honesto é sagrado, independente de quanto você ganha por ele. Márcia se inclinou para a frente, claramente tocada pela história. E quando você decidiu confrontar Eduardo no altar, pensou na sua avó? Pensei em todas as mulheres que já foram silenciadas, humilhadas, tratadas como invisíveis. Pensei na minha avó, em mim mesma, na Isabela e em milhões de outras que mereciam ter alguém falando por elas. A câmera capturou uma lágrima escorrendo pelo rosto de Carla. Um momento de vulnerabilidade que tocaria corações em todo o país. Carla, recebemos centenas de mensagens de telespectadoras querendo saber como identificar sinais de que estão sendo enganadas em relacionamentos. O que você diria para elas? Carla olhou diretamente para a câmera como se estivesse conversando pessoalmente com cada mulher que a assistia. Confiem nos seus instintos. Se algo não parece certo, provavelmente não está certo. Se vocês se sentem constantemente inseguras, questionando sua própria sanidade, se o parceiro as faz sentirem pequenas ou incapazes, isso não é amor. Amor verdadeiro eleva, não diminui. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. E lembrem-se, vocês têm mais força do que imaginam. Às vezes precisamos apenas de uma pessoa que acredite em nós para descobrirmos nosso próprio poder. Após a entrevista, Carla retornou ao escritório onde encontrou Fernanda esperando com mais novidades. Carla, você não vai acreditar. Recebemos uma ligação da Polícia Federal.
Eles querem sua ajuda para investigar uma rede de golpistas que usa o mesmo método de Eduardo. Carla se sentou, processando a informação. Uma rede? Sim. Parece que Eduardo era apenas uma pequena peça de um esquema muito maior. Homens que se especializam em enganar mulheres ricas para roubar suas fortunas. E eles querem que você os ajude a identificá-los. Naquele momento, Roberto Santos entrou no escritório com um sorriso orgulhoso no rosto. Carla, acabei de sair de uma reunião com o governador. Ele quer criar um programa estadual de proteção a vítimas de golpes amorosos e quer que você seja a coordenadora. Carla se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, via pessoas comuns caminhando pelas ruas, trabalhadores honestos, funcionários que talvez fossem tratados com o mesmo desprezo que ela havia enfrentado durante anos. Sabe, ela disse pensativamente, há alguns meses eu era apenas uma faxineira invisível. Hoje, tenho a oportunidade de mudar leis, proteger pessoas, criar impacto real na sociedade. Ela se virou para os amigos que sua coragem havia conquistado. Mas a coisa mais importante que aprendi é que nunca fui realmente invisível. Eu sempre tive valor, sempre tive inteligência, sempre tive força. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. Fernanda se aproximou, colocando a mão no ombro de Carla. E agora você vai dar essa mesma oportunidade para milhares de outras mulheres. Mais tarde naquele dia, Carla recebeu uma ligação inesperada. Era de Marina, uma jovem de 25 anos que trabalhava como babá em uma família rica. Senhora Carla, Marina disse com voz trêmula. Vi sua entrevista na televisão e preciso de ajuda. Acho que meus patrões estão planejando me culpar por um roubo que eles mesmos cometeram. Carla sentiu o coração acelerar. Era sua primeira oportunidade de usar sua nova posição para ajudar diretamente alguém em perigo. Marina, onde você está agora? Escondida no banheiro da casa onde trabalho, ouvi eles conversando sobre como me incriminar para a polícia não investigar eles. Escute com atenção. Você tem como gravar essas conversas? Tenho meu celular, mas tenho medo. Marina, Carla disse com a mesma firmeza que havia usado para confrontar Eduardo. Eu entendo seu medo. Mas você tem duas opções. Ficar calada e ser destruída por pessoas más, ou encontrar coragem para se proteger. Ela fez uma pausa, lembrando-se de sua própria jornada. Há alguns meses eu estava na mesma situação que você. Sabia de coisas que podiam prejudicar pessoas poderosas, mas tinha medo de falar. Sabe o que me deu coragem? Perceber que eu tinha mais a perder ficando calada do que falando a verdade. Mas e se eles me processarem? E se me demitirem? Marina, se eles estão planejando te incriminar por um crime, você já está perdendo tudo mesmo. A diferença é que agora você tem a chance de se defender. 2 horas depois, Marina estava no escritório de Carla com gravações comprometedoras e documentos que provavam a inocência dela e a culpa dos patrões. Marina, Carla disse orgulhosa, você acabou de salvar sua própria vida. E com essas evidências, nós vamos garantir que essas pessoas paguem pelo que tentaram fazer com você. Enquanto ajudava Marina a organizar as provas para entregá-las à polícia, Carla refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. Meses atrás, ela era uma faxineira invisível, humilhada diariamente, guardando segredos que poderiam destruir seu emprego. Hoje, ela era uma voz poderosa para os esquecidos da sociedade, uma defensora dos invisíveis, uma mulher que transformou sua dor em propósito. Sabe, Marina, ela disse enquanto organizavam os documentos, minha avó sempre dizia que Deus nunca desperdicia uma dor. Ele transforma nosso sofrimento em força para ajudar outras pessoas. Marina sorriu através das lágrimas. Obrigada por me mostrar que eu também posso ser forte. Carla olhou para a jovem que havia encontrado coragem para se defender e viu um reflexo de si mesma meses atrás. A diferença é que Marina não precisaria esperar anos para descobrir seu próprio valor. Marina, ela disse com um sorriso caloroso. Bem-vinda ao grupo das mulheres que se recusam a ser invisíveis. Naquela noite, Carla voltou para casa. Um apartamento maior e mais confortável que havia comprado com seu novo salário. E se sentou para escrever em seu diário, um hábito que havia desenvolvido desde que sua vida mudou completamente. Querida avó, ela escreveu, hoje ajudei mais uma jovem a encontrar sua voz.
Sei que você estaria orgulhosa da mulher que me tornei. Levei 53 anos para descobrir meu verdadeiro valor, mas agora vou usar o resto da minha vida para ajudar outras pessoas a descobrirem o delas muito mais cedo. Sua neta não é mais invisível, e vou garantir que milhares de outras mulheres também não sejam. Com amor eterno, Carla. 1 ano após aquele dia transformador na igreja, Carla estava de pé no palco do maior auditório da cidade, olhando para uma plateia de 1000 mulheres que haviam vindo de todos os cantos do país para o primeiro Congresso Nacional Mulheres Invisíveis. O evento havia crescido além de todas as expectativas. O que começou como uma pequena ideia de Isabela e Fernanda agora era um movimento nacional, com o apoio de empresárias, políticas, artistas e milhares de mulheres comuns que encontraram força na história de Carla. Amigas, Carla começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Há pouco mais de 1 ano, eu era uma faxineira que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém respeitava. Hoje estou aqui diante de vocês porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Nós nunca fomos invisíveis. Nós apenas permitimos que outros fingissem não nos ver. A plateia explodiu em aplausos emocionados. Carla esperou o silêncio retornar antes de continuar. Durante este ano, nossa fundação ajudou mais de 2.000 mulheres a escapar de relacionamentos abusivos, golpes amorosos e situações de manipulação. Mas sabe qual é a estatística que mais me orgulha? 80% dessas mulheres eram funcionárias domésticas, faxineiras, babás, cozinheiras. Mulheres que a sociedade considera invisíveis, mas que agora sabem que têm voz, têm valor, têm poder. A ovação foi ensurdecedora. No meio da plateia, Isabela observava com orgulho a amiga que havia salvado sua vida. Ao lado dela, Fernanda segurava um cartaz que dizia: "Obrigada por nos ensinar a ser corajosas." Ambas haviam se tornado parceiras inseparáveis na fundação, usando suas experiências para ajudar outras mulheres. Hoje quero contar para vocês o final da história que mudou nossas vidas. Carla continuou. Alguns de vocês devem estar curiosas. O que aconteceu com Eduardo? Um murmúrio expectante percorreu o auditório. Eduardo Mendoza foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes. Sua empresa faliu, suas propriedades foram leiloadas para pagar as vítimas e ele perdeu tudo o que construiu com mentiras e traições. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. Mas sabe o que mais me marca nessa história? Não é a queda dele, é a transformação que aconteceu conosco. Eduardo perdeu tudo porque escolheu usar seu poder para destruir. Nós ganhamos tudo porque escolhemos usar nossa dor para construir. Marina, a jovem babá que Carla havia ajudado meses atrás, estava sentada na primeira fila. Ela havia se tornado uma das coordenadoras regionais da fundação e ajudava outras funcionárias domésticas a denunciarem abusos. Marina, Carla chamou, fazendo sinal para ela subir no palco. Venha contar sua história. Marina se aproximou do microfone, visivelmente mais confiante que antes. Há alguns meses, eu estava prestes a ser incriminada por um crime que não cometi. Meus patrões iam me culpar por um roubo que eles mesmos fizeram. Carla me ensinou que eu tinha o poder de me defender. Com a ajuda dela, consegui provar minha inocência e fazer com que os verdadeiros culpados fossem presos. Hoje, além de trabalhar na fundação, estou terminando meu curso de Direito. A plateia explodiu em aplausos. Marina abraçou Carla sussurrando "Obrigada" no ouvido da mulher que havia mudado sua vida. E não para por aí, Carla continuou. Quero apresentar algumas das mulheres extraordinárias que encontraram sua voz este ano. Uma por uma, mulheres subiram ao palco. Ana, de Recife, contou como pediu o divórcio e abriu sua própria empresa. Rosa, uma cozinheira de 60 anos, revelou como denunciou o patrão que não pagava seus direitos há 5 anos. Júlia, de 22 anos, compartilhou como escapou de um relacionamento abusivo. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Mulheres que haviam sido consideradas invisíveis descobrindo seu próprio poder. Amigas, Carla voltou ao centro do palco. Hoje temos um anúncio especial. Graças ao impacto do nosso movimento, o Congresso Nacional aprovou uma lei que acabamos de batizar de Lei Carla Mendes.
O auditório ficou em silêncio absoluto. Esta lei cria um canal nacional de denúncias para funcionários domésticos, estabelece punições mais severas para patrões abusivos e garante proteção legal para quem denunciar crimes no ambiente de trabalho. A ovação foi tão intensa que o prédio inteiro tremeu. Carla esperou quase 5 minutos para conseguir falar novamente. Mas a parte que mais me emociona é que ela cria um fundo nacional para ajudar funcionárias domésticas a estudarem e se profissionalizarem, porque educação é a ferramenta mais poderosa para acabar com a invisibilidade. Roberto Santos subiu ao palco carregando uma placa comemorativa. Carla, ele disse emocionado, em nome da minha família e de todas as vidas que você tocou, queremos anunciar que a prefeitura decidiu dar seu nome à nova escola técnica que será construída no bairro onde você cresceu. Carla levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. A menina que havia crescido na periferia, criada por uma avó lavadeira, agora teria seu nome numa escola que educaria centenas de jovens. A Escola Técnica Carla Mendes será especializada em capacitação profissional para mulheres de baixa renda. Roberto continuou. Porque você nos ensinou que talento e inteligência existem em todos os lugares, precisam apenas de oportunidades. Quando Carla se recompôs, aproximou-se do microfone para suas palavras finais. Amigas, quando subi neste palco pensei na minha avó, Dona Conceição. Uma mulher simples que trabalhou como lavadeira, mas que me ensinou as lições mais importantes que já aprendi. Sua voz estava carregada de emoção, mas firme e clara. Ela me dizia: Carla, não importa que trabalho você faça, faça com dignidade. Não importa quanto dinheiro você ganhe. Lembre-se de que sua riqueza verdadeira está no seu caráter. E nunca deixe alguém te convencer de que você é invisível. Carla olhou para cada canto do auditório, como se estivesse falando pessoalmente com cada uma das mulheres presentes. Hoje quero deixar uma mensagem para cada uma de vocês e para cada mulher que está nos assistindo. Vocês não são invisíveis, vocês são poderosas, vocês são inteligentes, vocês são valiosas. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas sua voz permanecia forte. Não importa se vocês limpam casas, cuidam de crianças, cozinham ou fazem qualquer outro trabalho que a sociedade considera menor. Vocês são as bases que sustentam este país. Vocês são as heroínas anônimas que fazem a diferença todos os dias. A plateia estava de pé, muitas mulheres chorando emocionadas. E se alguém tentar humilhá-las, diminuí-las, fazê-las sentir pequenas, lembrem-se da faxineira que um dia se recusou a ficar calada. Lembrem-se de que vocês têm direito à verdade, ao respeito, à dignidade. Carla fez uma pausa, secando os olhos. Mas acima de tudo, lembrem-se de que cada uma de vocês tem o poder de transformar sua própria história. Eu era uma faxineira invisível aos 53 anos. Se eu consegui mudar minha vida, vocês também conseguem. A emoção tomou conta de sua voz. Não esperem décadas como eu esperei. Não se conformem com ser tratadas como invisíveis. Encontrem sua voz hoje, defendam seus direitos hoje, acreditem no seu valor hoje. O auditório inteiro estava de pé, aplaudindo com intensidade que parecia não ter fim. Quando os aplausos diminuíram, Carla proferiu suas últimas palavras. Amigas, vocês nunca foram invisíveis. O mundo apenas não havia aprendido a enxergar. Agora que sabemos nosso valor, vamos fazer com que o mundo inteiro nos veja. Ela levantou o punho no ar. Somos as invisíveis que se tornaram inesquecíveis. A plateia inteira repetiu em uníssono. Somos as invisíveis que se tornaram inesquecíveis. O grito ecoou pelo auditório, saiu pelas janelas, foi transmitido pelas ondas do rádio e televisão, chegando aos lares de milhões de mulheres pelo país inteiro. Enquanto Carla deixava o palco, abraçada por Isabela, Fernanda, Marina e centenas de outras mulheres, ela olhou para cima e sussurrou: Obrigada, vovó. Sua menina não é mais invisível. A história da faxineira que interrompeu um casamento milionário havia se tornado muito mais que um escândalo social. Havia se transformado num movimento de empoderamento que mudaria a vida de gerações de mulheres.
Carla Mendes, de faxineira invisível a símbolo nacional de coragem, havia provado que qualquer pessoa tem o poder de mudar o mundo quando encontra a coragem de usar sua voz. E sua voz, uma vez silenciada pela humilhação, agora ecoava pelos 4 cantos do país, inspirando milhões de mulheres a descobrirem que elas também nunca foram invisíveis. 1 ano após aquele dia transformador na igreja, Carla estava de pé no palco do maior auditório da cidade, olhando para uma plateia de 1000 mulheres que haviam vindo de todos os cantos do país para o primeiro Congresso Nacional Mulheres Invisíveis. O evento havia crescido além de todas as expectativas. O que começou como uma pequena ideia de Isabela e Fernanda agora era um movimento nacional, com o apoio de empresárias, políticas, artistas e milhares de mulheres comuns que encontraram força na história de Carla. Amigas, Carla começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Há pouco mais de 1 ano, eu era uma faxineira que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém respeitava. Hoje estou aqui diante de vocês porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Nós nunca fomos invisíveis. Nós apenas permitimos que outros fingissem não nos ver. A plateia explodiu em aplausos emocionados. Carla esperou o silêncio retornar antes de continuar. Durante este ano, nossa fundação ajudou mais de 2.000 mulheres a escapar de relacionamentos abusivos, golpes amorosos e situações de manipulação. Mas sabe qual é a estatística que mais me orgulha? 80% dessas mulheres eram funcionárias domésticas, faxineiras, babás, cozinheiras. Mulheres que a sociedade considera invisíveis, mas que agora sabem que têm voz, têm valor, têm poder. A ovação foi ensurdecedora. No meio da plateia, Isabela observava com orgulho a amiga que havia salvado sua vida. Ao lado dela, Fernanda segurava um cartaz que dizia: "Obrigada por nos ensinar a ser corajosas." Ambas haviam se tornado parceiras inseparáveis na fundação, usando suas experiências para ajudar outras mulheres. Hoje quero contar para vocês o final da história que mudou nossas vidas. Carla continuou. Alguns de vocês devem estar curiosas. O que aconteceu com Eduardo? Um murmúrio expectante percorreu o auditório. Eduardo Mendoza foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes. Sua empresa faliu, suas propriedades foram leiloadas para pagar as vítimas e ele perdeu tudo o que construiu com mentiras e traições. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. Mas sabe o que mais me marca nessa história? Não é a queda dele, é a transformação que aconteceu conosco. Eduardo perdeu tudo porque escolheu usar seu poder para destruir. Nós ganhamos tudo porque escolhemos usar nossa dor para construir. Marina, a jovem babá que Carla havia ajudado meses atrás, estava sentada na primeira fila. Ela havia se tornado uma das coordenadoras regionais da fundação e ajudava outras funcionárias domésticas a denunciarem abusos. Marina, Carla chamou, fazendo sinal para ela subir no palco. Venha contar sua história. Marina se aproximou do microfone, visivelmente mais confiante que antes. Há alguns meses, eu estava prestes a ser incriminada por um crime que não cometi. Meus patrões iam me culpar por um roubo que eles mesmos fizeram. Carla me ensinou que eu tinha o poder de me defender. Com a ajuda dela, consegui provar minha inocência e fazer com que os verdadeiros culpados fossem presos. Hoje, além de trabalhar na fundação, estou terminando meu curso de Direito. A plateia explodiu em aplausos. Marina abraçou Carla sussurrando "Obrigada" no ouvido da mulher que havia mudado sua vida. E não para por aí, Carla continuou. Quero apresentar algumas das mulheres extraordinárias que encontraram sua voz este ano. Uma por uma, mulheres subiram ao palco. Ana, de Recife, contou como pediu o divórcio e abriu sua própria empresa. Rosa, uma cozinheira de 60 anos, revelou como denunciou o patrão que não pagava seus direitos há 5 anos. Júlia, de 22 anos, compartilhou como escapou de um relacionamento abusivo. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Mulheres que haviam sido consideradas invisíveis descobrindo seu próprio poder. Amigas, Carla voltou ao centro do palco. Hoje temos um anúncio especial. Graças ao impacto do nosso movimento, o Congresso Nacional aprovou uma lei que acabamos de batizar de Lei Carla Mendes.
O auditório ficou em silêncio absoluto. Esta lei cria um canal nacional de denúncias para funcionários domésticos, estabelece punições mais severas para patrões abusivos e garante proteção legal para quem denunciar crimes no ambiente de trabalho. A ovação foi tão intensa que o prédio inteiro tremeu. Carla esperou quase 5 minutos para conseguir falar novamente. Mas a parte que mais me emociona é que ela cria um fundo nacional para ajudar funcionárias domésticas a estudarem e se profissionalizarem, porque educação é a ferramenta mais poderosa para acabar com a invisibilidade. Roberto Santos subiu ao palco carregando uma placa comemorativa. Carla, ele disse emocionado, em nome da minha família e de todas as vidas que você tocou, queremos anunciar que a prefeitura decidiu dar seu nome à nova escola técnica que será construída no bairro onde você cresceu. Carla levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. A menina que havia crescido na periferia, criada por uma avó lavadeira, agora teria seu nome numa escola que educaria centenas de jovens. A Escola Técnica Carla Mendes será especializada em capacitação profissional para mulheres de baixa renda. Roberto continuou. Porque você nos ensinou que talento e inteligência existem em todos os lugares, precisam apenas de oportunidades. Quando Carla se recompôs, aproximou-se do microfone para suas palavras finais. Amigas, quando subi neste palco pensei na minha avó, Dona Conceição. Uma mulher simples que trabalhou como lavadeira, mas que me ensinou as lições mais importantes que já aprendi. Sua voz estava carregada de emoção, mas firme e clara. Ela me dizia: Carla, não importa que trabalho você faça, faça com dignidade. Não importa quanto dinheiro você ganhe. Lembre-se de que sua riqueza verdadeira está no seu caráter. E nunca deixe alguém te convencer de que você é invisível. Carla olhou para cada canto do auditório, como se estivesse falando pessoalmente com cada uma das mulheres presentes. Hoje quero deixar uma mensagem para cada uma de vocês e para cada mulher que está nos assistindo. Vocês não são invisíveis, vocês são poderosas, vocês são inteligentes, vocês são valiosas. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas sua voz permanecia forte. Não importa se vocês limpam casas, cuidam de crianças, cozinham ou fazem qualquer outro trabalho que a sociedade considera menor. Vocês são as bases que sustentam este país. Vocês são as heroínas anônimas que fazem a diferença todos os dias. A plateia estava de pé, muitas mulheres chorando emocionadas. E se alguém tentar humilhá-las, diminuí-las, fazê-las sentir pequenas, lembrem-se da faxineira que um dia se recusou a ficar calada. Lembrem-se de que vocês têm direito à verdade, ao respeito, à dignidade. Carla fez uma pausa, secando os olhos. Mas, acima de tudo, lembrem-se de que cada uma de vocês tem o poder de transformar sua própria história. Eu era uma faxineira invisível aos 53 anos. Se eu consegui mudar minha vida, vocês também conseguem. A emoção tomou conta de sua voz. Não esperem décadas como eu esperei. Não se conformem com ser tratadas como invisíveis. Encontrem sua voz hoje. Defendam seus direitos hoje. Acreditem no seu valor hoje. O auditório inteiro estava de pé, aplaudindo com intensidade que parecia não ter fim. Quando os aplausos diminuíram, Carla proferiu suas últimas palavras. Amigas, vocês nunca foram invisíveis. O mundo apenas não havia aprendido a enxergar. Agora que sabemos nosso valor, vamos fazer com que o mundo inteiro nos veja. Ela levantou o punho no ar. Somos as invisíveis que se tornaram inesquecíveis. A plateia inteira repetiu em uníssono. Somos as invisíveis que se tornaram inesquecíveis. O grito ecoou pelo auditório, saiu pelas janelas, foi transmitido pelas ondas do rádio e televisão, chegando aos lares de milhões de mulheres pelo país inteiro. Enquanto Carla deixava o palco, abraçada por Isabela, Fernanda, Marina e centenas de outras mulheres, ela olhou para cima e sussurrou. Obrigada, vovó. Sua menina não é mais invisível. A história da faxineira que interrompeu um casamento milionário havia se tornado muito mais que um escândalo social. Havia se transformado num movimento de empoderamento que mudaria a vida de gerações de mulheres. Carla Mendes, de faxineira invisível a símbolo nacional de coragem,
Havia provado que qualquer pessoa tem o poder de mudar o mundo quando encontra a coragem de usar sua voz. E sua voz, uma vez silenciada pela humilhação, agora ecoava pelos 4 cantos do país, inspirando milhões de mulheres a descobrirem que elas também nunca foram invisíveis.